Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. A benfeitora Joana de Ângeles nos convida a fazer uma reflexão a respeito de um tema que ela chama de tormentos dispensáveis ou evitáveis, que seria aquela possibilidade de que todas as agruras, todos os sofrimentos que nós passamos aqui na Terra, que eles pudessem ser vistos de uma outra maneira. Diz Joana de Ângeles que nossa visão sobre o mundo é extremamente pessimista. Nós olhamos pela janela do pessimismo quando olhamos os índices de violência, as guerras, olhamos todas as coisas que estão acontecendo, as drogas, as facções criminosas, não somente isso, mas os movimentos religiosos ortodoxos que estão aí promovendo morte no mundo, e a gente acha que a humanidade perdeu-se no seu desenvolvimento e na sua evolução. A nossa visão é de que nada presta, de que a humanidade é a si mesmo. Aqui no Brasil nós temos uma mania muito curiosa de dizer o brasileiro não é verdade? E a gente se coloca muito nessa posição pessimista de que estamos em crise, de que o país não tem jeito, que nós fomos tomados pela corrupção e etc. E o que Joana vem nos dizer em relação a isso é que, em verdade, nossa vida aqui no planeta tem se tornado cada vez melhor. Por incrível que pareça, aquilo que parece ser ruim para nós que estamos vendo agora, se comparado a cenários antigos, não muito distantes, nós vamos perceber que de fato a humanidade evoluiu bastante. Toda vez que eu estou nesta casa, que olho por essa janela, vejo esses casarios, esses telhados, eu tenho um hábito, é um hábito meio estranho de me transportar no tempo. Penso eu que se um homem, há mais ou menos 150, 200 anos atrás, olhasse por essa janela, veria o mesmo telhado e o mesmo casario, portanto é como se eu fosse um homem de 200 anos atrás. E esse homem de 200 anos atrás, ele pode olhar ali na praça e enxergar um pelourinho com uma pessoa sendo chicoteada ali por um irmão seu, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se nós chegássemos simplesmente e encarássemos que aquele irmão não era um ser humano e que merecia tomar aquelas chicotadas. Isso era normal entre nós. No entanto, a nossa sociedade evoluiu ao ponto de nós hoje não tolerarmos mais nenhum tipo de agressão dessa natureza, nem de qualquer outra natureza. Nunca tivemos tanta preocupação com a ecologia, com a natureza, com os animais, hoje inclusive até de forma ostensiva, de forma agressiva, não é? Quando nós olhamos os animais, nós ficamos assim assustados com a forma como que nós humanos estamos lidando com eles, porque é como se fossem crianças. Os cães estão sendo tratados como filhos. Então isso mostra um tanto quanto essa preocupação que avança em relação à natureza e à inclusão de um modo geral. No mundo, se formos olhar a Europa, os Estados Unidos, as grandes nações, vamos ver que existe uma preocupação enorme já com a qualidade de vida, não somente a qualidade de vida no sentido da aquisição dos bens materiais, mas a mudança de um sentimento que eles chamavam de egologia, ou seja, a centralização no ego, para o movimento de ecologia, ou seja, a centralização no ecossistema, naquilo que circunscreve a vida, por exemplo, das empresas. Não se tem mais aquela ideia de que o vitória, que o sucesso será ganhar sobre tudo e sobre todos. Não existe riqueza quando você é uma ilha de prosperidade no meio de um oceano de miséria. Não existe nenhuma possibilidade do usufruto de nenhum bem ou de nenhum ganho quando o seu irmão, vizinho, está sofrendo de forma absurda e a consciência do homem, que ela realmente, mesmo o homem mais vil, ele no fundo ele tem alguns lampejos de consciência, ele não se sentirá feliz em saber que existe alguém sofrendo ao seu lado enquanto ele dorme nas suas cobertas de linho, de fios egípcios, etc. Esse processo de percepção da vida é em parte
graças à nossa constituição espiritual. E aí eu gostaria de me lembrar de Allan Kardec, quando ele faz, na questão 257, ele faz um ensaio sobre a questão das sensações dos espíritos. E ele diz assim: os espíritos sentem aquilo que vem através do corpo físico e através do perispírito. O perispírito é uma espécie de instrumento de percepção sensorial do espírito. Se não houvesse o perispírito, o espírito não teria como captar nenhuma impressão do mundo tangível, porque ele não é matéria, ele não consegue interagir com a dimensão material e, portanto, ele teria dificuldades em perceber essas coisas. Então, por isso, o perispírito, como instrumento da percepção, passa para o espírito aquilo que ele capta, aquilo que ele percebe, sobretudo, quando encarnados, com a conjunção do corpo físico. O que ele quer dizer de outra forma é: o corpo físico sente, passa para o perispírito, que transmite para o espírito a memória da sensação. O espírito não sente dor, o espírito não sente angústia, o espírito tem a memória da dor, o espírito tem a memória da angústia, e isso lhe causa mal, porque desequilibra a sua energia psíquica, desequilibra a sua energia estável de harmonia. Então, para o espírito, quanto mais denso é o corpo físico, quanto mais denso é o perispírito, maiores serão as impressões perceptivas, maiores serão as sensações que esse espírito vai ter no seu convívio com a vida normal. Então, se de repente ele é muito telúrico, como a gente gosta de dizer, ele é muito agarrado na carne, o que acontece com esse espírito? Tudo o que acontece na vida dele, para o espírito, é muito penoso, porque ele vai sentir uma carga emocional muito grande, uma perda muito grande, uma dor muito grande, embora não seja da mesma natureza de dor que sente o corpo. A dor do corpo, ela vem a partir do funcionamento do próprio cérebro. O cérebro, ele é um instrumento de manifestação das sensações do corpo. Então, o que acontece com o cérebro? O cérebro tem nos nervos, nos neurônios, nos sistemas de percepção e tratamento da dor, ele tem faculdades específicas que nos incomodam fisicamente. Então, quando a gente bota a mão numa agulha, por exemplo, e sente aquele fiapo da agulha entrando no dedo, um pedaço de madeira que entra embaixo da unha, que dói pouco, né, gente? Aquele negócio dói bastante, né? Então, quando a gente sente essa dor forte batendo na gente, a gente vai nas alturas, porque todo um aparato físico provoca em nós a dor. Mas essa dor, ela é uma dor tão física que, se você tomar um analgésico, se você estiver anestesiado, você não vai sentir. Ela não é uma dor que existe per si, ela existe simplesmente porque o corpo reage a ela, como uma espécie de defesa. Se não houvesse a dor, nós morreríamos das doenças internas. Imagine que uma pessoa tem um problema no estômago, e esse problema no estômago não aparece na forma de dor. A pessoa nunca ia saber que está doente. A pessoa só sabe que está doente porque o estômago dói, aí diz: eu vou para o médico porque meu estômago está doendo, não é porque eu estou com a dor nos rins. Mas se não fosse isso, não tem a visão do raio-x para ver que tem um cálculo renal ou algum outro problema que possa causar. Então, a dor é um sinal da vida. A dor é um aviso do corpo de que algo não está acontecendo de acordo com aquilo que deveria ser a normalidade. Por isso ela existe, do ponto de vista biológico. Só que existem diversos tipos de dor. Existe essa dor física que nós todos conhecemos, mas existem as dores morais. As dores morais, elas são um tanto quanto mais delicadas, porque embora elas promovam também um certo desconforto, da mesma maneira que as dores físicas, as dores morais, elas podem ser totalmente evitadas, porque ela depende exclusivamente da forma como que nós estamos diante da experiência dolorosa. Vou colocar aqui um exemplo que fica mais fácil. Imagine que eu gostaria agora de estar numa banheira, no 38º andar de um hotel em Dubai, com tudo de vidro, uma banheira com águas quentinhas, e lá e tal, né, tomando assim uma água de coco bem geladinha, servida por anjos celestiais. Imagine um sonho bem delirante.
E eu estava ali agora no meu desejo, minha vida então tem que ser isso, eu tenho que me imaginar como um artista de Hollywood, né? Recebendo todas as benesses de um artista de Hollywood. Então, quando eu me coloco nessa posição e a minha vida não é assim, qual é o meu problema? É que eu tenho uma vida que não corresponde à minha expectativa, o meu desejo. Vou colocar de outra forma, eu gostaria de ter um carro novo, eu gostaria de ter uma roupa nova, eu gostaria de ser médico, eu gostaria, enfim, de ter uma outra coisa que eu não tenho, e aquilo para mim é um desejo ardente de tal forma, que quando eu comparo com a minha realidade, que é bem diferente daquela da minha abstração, eu sofro. Sofro e sofro de uma forma muito ruim, porque eu começo a projetar nos outros a causa da minha própria desdita. Por que eu não tenho isso? Por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do meu irmão, por causa do governo, por causa de Deus. Até Deus entra nessa conta. Por quê? Porque Deus não quis, Deus não gosta de mim, Deus me castigou, fiz alguma coisa errada, aí vem a questão das culpas, não é? A pessoa começa a se achar a pior das criaturas humanas, porque ela não tem o que o outro tem e ela gostaria de ter. O nome disso é inveja, não é? O nome disso são as projeções de uma questão extremamente complicada e ao mesmo tempo passível de ser evitada, porque nós simplesmente sentimos isso porque nós queremos sentir. Se nós não tivéssemos essas expectativas acima das nossas possibilidades, eu não estou dizendo que nós não tenhamos expectativas, não, porque o mundo é feito pelo progresso, e o progresso é pelos aqueles que rompem as suas fronteiras, e rompem as fronteiras a partir do desejar ir além. Mas é um além possível, porque quando a gente de repente diz, eu quero ser, olhando na perspectiva espiritual, eu quero ser divino, agora, nessa vida, em uma semana, eu comprei um livro, Como Ser Divino, em 10 lições. Então eu tenho lá os 10 mandamentos. E vou seguir os 10 mandamentos do ser divino. Eu me transformarei num ser divino? Não. O máximo que eu vou conseguir é deixar de viver a minha vida humana, carnal, para uma expectativa que não se realizará, porque a natureza não dá saltos. A natureza não consegue realizar em mim o que eu ainda não tenho capacidade de fazer. Então, ter essa possibilidade de entender que eu ainda não consigo voar, que eu ainda não consigo, não é, saltar de um prédio para o outro, simplesmente usando as forças das minhas pernas, eu ainda não tenho essa capacidade física, isso não tem nenhum demérito, isso é apenas uma situação de você entender que nesse particular específico você não vai conseguir se você tentar. Existem outras dimensões do ser que são muito mais acessíveis, e que às vezes nós matamos essas dimensões em nome desses desejos de coisas que não se realizam. Eu até acho, às vezes, que quando uma pessoa projeta demais a sua vida em cima de sonhos, é porque ela quer fugir das suas incompletudes, da sua realidade que ela não consegue prestar atenção. Então são pessoas que estão sempre com planos na cabeça. Você vai fazer o quê? Eu vou construir lá um não sei o quê, vou fazer não sei aonde, vou fazer... Não faz nada, só faz planos. Então hoje é um plano, amanhã é outro plano, depois outro plano e outro plano, e vive na frustração dos planos não realizados. E aí existe um negócio em empresas que é muito interessante para a gente pensar na nossa vida. Pense grande, comece pequeno e faça rápido. Essa é uma boa estratégia, porque se de repente a gente imagina realmente ter um bom progresso espiritual, e começa pequeno, fazendo as pequenas coisas que um bom espírito pode fazer. Por exemplo, começar a olhar a sua vida e não ficar projetando a sua vida na vida do outro. Existe uma lição espiritual que a gente tem que entender, que cada vida é uma vida, cada história é uma história, e cada percepção de história é uma percepção de história diferente. Então, se eu começo a pensar no outro, na vida do outro, como sendo maravilha e de repente esqueço da minha, eu começo a sofrer por inveja. Eu fico olhando, mas minha vida seria maravilhosa se eu fosse Neymar. Da pessoa está agora na Rússia, paparicado por todo mundo, chorando de vez em quando, todo mundo ali e tal, namorada bonitinha, cheia de dinheiro. Não seria maravilhoso? Seria, mas eu não queria ser Neymar. Por quê? Porque Neymar é outra história, é outra vida, é outra posição, é outra composição espiritual. Eu quero ser Paulo. Por quê? Porque a minha história é essa. E se eu começar a me projetar em outro, eu termino esquecendo desse.
Então a gente vê muito acontecer isso quando as pessoas vivem o que eu chamo de ansiedade espiritual. O que é ansiedade espiritual? A pessoa resolve descobrir a revelação da iluminação divina. E aí entra em meditação profunda e se esquece de viver. Então as grandes mentes que estão trabalhando nisso estão preocupadas porque os seus adeptos estão largando as suas vidas para se refugiar embaixo de árvores. Gente, vai ter o momento do espírito ficar embaixo de árvore pensando. Mas agora é o momento de ser pai, de ser amigo, de ser esposo, de ser trabalhador, de ter defeitos. É o momento agora de viver a carnalidade, porque senão não faz sentido encarnarmos. Por que estamos encarnados num corpo que percebe, que sente dores e que interpreta essas dores, se não simplesmente para que a gente possa realizar na carne a evolução possível do espírito? Não é? Então muitas pessoas quando dizem assim, porque a dor é regeneradora, porque a dor faz um processo evolutivo, pode parecer uma perspectiva masoquista, e aquela ideia de que a dor é salvadora. A dor não salva ninguém, a dor é um despertamento para a iluminação. Então se a pessoa de repente está, esse aí é o exemplo que eu gosto de usar, é o exemplo do perfume. Imagine que você tem um perfume maravilhoso, que você adora esse perfume, é um perfume espetacular. E você olha para o perfume e diz assim, poxa, já gastei metade do frasco, já está acabando o meu perfume, oh meu Deus, vai acabar o perfume e eu vou ficar sem perfume. Meu Deus, que coisa horrorosa. É uma forma de ver ou não é? Quando a gente gasta meio perfume, é. Mas você também pode dizer, poxa, que bom que eu ainda tenho metade do perfume para usar. É outra maneira de ver o mesmo frasco de perfume. Então, a depender da maneira como você olha a sua vida, e como você interpreta a sua vida, e como você entende a sua vida, você pode muito bem sair daquela questão da dor para uma questão do entendimento. Por que é que aquele processo aconteceu? Os espíritos são unânimes em dizer que a grande maioria, se não a totalidade das dores morais, são causadas por nós mesmos. Nós é que cavamos os buracos em que nos metemos, com as nossas mãos. Quando não queremos prestar atenção nos sinais que a vida nos dá, quando não queremos prestar atenção no sentido que a vida nos aponta, a gente simplesmente segue de cabeça dura, bate a cabeça e depois fica reclamando de que a vida não é boa. A vida não é boa porque eu não me esforcei, a vida não é boa porque eu não dei o melhor de mim, a vida não é boa porque eu fiquei sentado olhando para a televisão, ali no sofá, com a cara para cima, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E eu tenho que me acostumar com isso. Se eu não faço nada, o que eu tenho que esperar da vida? Nada, porque a vida é paciente. Eu costumo dizer que Cronos, o deus do tempo, ele tem um banquinho. A grande paciência de Cronos é que faz a sua grandeza, porque Cronos não apressa nada, ele bota o banquinho junto da pessoa e diz, eu vou te esperar. Eu vou esperar o seu tempo, vou esperar o seu momento. Então Sísifo foi uma pessoa muito interessante, porque Sísifo queria fugir do seu destino. E o destino dele era a morte, e ele queria fugir da morte. Então o que ele fez? Ele sabia que a morte era muito vaidosa, ele preparou um colar muito bonito, feito de um metal muito especial, e quando a morte chegou, ele já sabia que a senhora vinha me ver, tinha certeza que a senhora ia chegar, mas como a senhora é bonita, com esse vestido preto, essa foice então maravilhosa, e eu trouxe aqui um negócio lindo, um colar de pérolas para a senhora, e botou o colar de pérolas no pescoço da morte, era na verdade uma coleira. Prendeu a morte para que a morte não pudesse levá-lo. E aí o que aconteceu? Como isso era um impacto muito grande na natureza, as pessoas deixaram de morrer. O Senhor da guerra foi reclamar, disse, mas não morre mais ninguém. Não faz sentido fazer uma guerra se não houver morte, porque aí fica a pessoa brigando, cai, levanta, a guerra não acaba nunca. E aí foram reclamar disso, então foram lá e soltaram a morte. E aí os deuses começaram a se renovar para poder levar Sísifo, então, para o seu destino, que era a morte. E ele sempre inventando um ardil para fugir. O último deus que conseguiu de fato pegar ele foi o tempo. Porque o tempo pegou o banquinho, sentou do lado dele, esperou ele envelhecer, ele ficar fraquinho, ele não ter mais as pernas ágeis para fugir. Ficou esperando o tempo dele chegar, e aí na hora que chegou o tempo que ele já não aguentava mais, ele até pediu para ir. Me leve, porque eu não aguento mais ficar aqui, né? Então, observe que a vida da gente, ela tem essa perspectiva do tempo, e a gente tem que prestar atenção nisso que Joana nos apresenta, porque a vida é curta para a gente desperdiçar com dores evitáveis.
A vida é muito curta para a gente ficar construindo problemas onde não existem. E é o que a gente mais faz, de ordinário é o que a gente mais faz. Então esse aviso dela é para que a gente comece a olhar como agora na Terra, nesse momento presente, nós podemos considerar que estamos de fato vivendo um período melhor. Por que é que nós poderíamos dizer isso? Gente, olha, 200, 300 anos atrás, a taxa de mortalidade infantil era uma coisa indescritível. As pessoas não tinham nanô, nenê, nini, naná, não tinha esse leitinho especial, não tinha o médico específico da criança, não tinha UTI neonatal, não tinha nada disso. Então as crianças nasciam naquele meio hostil, já morriam às vezes até no próprio parto, que era feito por pessoas dentro de casa, sem asepsia, sem nada. E essas crianças morriam, então não tinha como haver essa relação que existe hoje dos pais com os filhos. As crianças iam trabalhar com 5 anos, 4, 5 anos, estava trabalhando na carvoaria, isso era normal. Uma criança ir para a roça com 6 anos de idade, era um adulto em miniatura. Então o que acontece? Essas crianças cresceram moralmente bem estruturadas, dentro de um caráter moral, ético muito firme, mas eram pessoas que não tinham a explosão da alegria de viver, eram espíritos contidos em si mesmos, porque eram pessoas muito socialmente organizadas, mas como espírito muito pouco realizados. Não tinham tido a oportunidade real de experimentar as coisas da vida de uma maneira mais ampla. Então, para esses espíritos, que são pessoas boníssimas, pessoas de um caráter... Eu conheço vários que passaram por essa experiência, e são pessoas socialmente muito boas, mas a pergunta é, meu amigo, individualmente, essa sua realização do ponto de vista espírita é plena ou é apenas um bom cidadão formado ou forjado a partir da sociedade? Essa é a questão que agora nós estamos sendo provocados a termos mais liberdade de abrir as nossas asas e, consequentemente, trazer mais problemas para as nossas vidas. Porque se hoje nós temos uma liberdade de agir individualmente, nós temos a liberdade de ser o que nós queremos ser, nós temos a liberdade de agir como dá na cabeça. Então hoje, se você quiser pintar seu cabelo metade de amarelo, metade de verde, em homenagem à Copa do Mundo, vai passar na rua e ninguém nem vai olhar para o seu cabelo, porque é normal as pessoas hoje terem opções desse tipo, serem estranhas, é normal. Agora, do ponto de vista espiritual, isso é muito bom, porque o espírito está tendo liberdade de exercer sua própria vida, o seu mandato espiritual. E ele vai errar muito e vai pagar por esse erro, no sentido de colher os frutos das árvores que plantou, mas ele vai aprender também com esses erros que ele está colhendo. Ou se ele for uma pessoa esperta verdadeiramente, ele não vai cair nas ciladas e ele vai evoluir mesmo com a liberdade que ele teve. Ele não vai se jogar nas lamas dos vícios, ele não vai se deixar ser atraído pela gratuidade dos prazeres que cobram depois um preço absurdo nas nossas vidas. Não digo que você não tenha que ter prazer, não, a vida é feita para ter prazer. Eu estou falando aqui epicuristicamente. Você tem que ter dignidade na vida com prazer, mas não precisa ser o prazer da carne, o prazer sensorial apenas. Você tem outras formas de contemplação, você tem outras formas de se sentir feliz diante da vida, além dessa. Então é preciso ter um equilíbrio nas questões quando nós nos colocamos da vida. Eu sempre digo que nós trazemos uma razão, uma cognição. Isso serve para quê? Para montar quebra-cabeças? Para poder construirmos coisas, lançarmos foguete no espaço? Não, serve também para a gente fazer racionalmente os planos das nossas vidas. Quantos de nós fazemos planos das nossas vidas? Projetos de vida. O que eu vou ser amanhã? O que eu vou ser daqui a um ano? O que eu gostaria de ser daqui a 10 anos? Nós não fazemos planos. Nós vivemos nossa vida por viver, dia depois do outro dia, depois do outro dia, no que der, sem os planos. Isso é muito ruim, porque o ideal seria que nós sentássemos, analisássemos nossos recursos. O que eu tenho? Eu tenho saúde. O que eu posso fazer com a saúde que eu tenho? O que a saúde que eu tenho me permite fazer? Então eu tenho aqui um monte de coisa que eu posso fazer com um corpo físico bastante vigoroso. O que eu tenho mais? Eu tenho inteligência. Então o que eu posso fazer com a minha inteligência? Mais um monte de coisa que eu posso fazer com a inteligência.
Então, a partir do momento que eu começo a me arrumar com os meus talentos e os meus recursos, eu começo a fazer projeções de construção da vida. É como no Evangelho traz a questão da construção da torre. Aquele homem que construiu uma torre e não pensa na edificação da base, da sustentação da base, ele vai construir a torre e a torre vai cair. É a mesma coisa daquelas passagens também que diz que nós temos aquelas duas situações, que é edificar a casa sobre a rocha e edificar a casa sobre a areia. Não é que eu considero isso a metáfora dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos eram assim, vocês lembram dos 3 porquinhos? Todo mundo aqui teve infância e lembra dos 3 porquinhos. Então o primeiro, ele era muito prático, ele era muito rápido, ele gostava das coisas assim, viver por viver, fez uma casa de papelão que não resistiu ao primeiro sopro do lobo. Muitas vidas nossas são estruturadas como casas de papelão, sem estrutura, sem emoção firme, sem saber exatamente o que nós somos, as pernazinhas, os pés de barro, não é? Então qualquer coisa bate e quebra, a gente cai. Então esse modelo do porquinho que construiu a casa de barro, de papel lá, de palha, é uma casa frágil, que a gente sabe que vai se esconder ali, mas a primeira ameaça que chegar, derruba. Então vai na segunda, que ele fez um pouquinho melhor, botou uma madeirinha e etc, mas também 2 sopros do lobo derrubou a casa. Então é mais ou menos aqueles que já estão avançando no sentido do progresso e que constroem casas mais elaboradas, mas ainda frágeis. Então muitos de nós hoje estamos nessa categoria, que somos aqueles que conhecemos a doutrina, que conhecemos todo esse processo, esse grande manancial de livros e de instruções de como viver a vida, mas insistimos ainda em ter com esses livros uma relação de um tempo curto. 2 dias na semana eu leio esse livro, o resto eu não leio nada, eu vivo a minha vida por viver, vivendo na minha casa de madeira, esperando o sopro do lobo. Aquele que faz a sua casa de cimento, ele não só se abriga e se protege, como também abriga os outros. Olha que coisa maravilhosa, quando nós conseguimos estruturar nossa casa mental de uma forma firme, nós não somente poderemos estar tranquilos em relação ao que vem de fora, mas também poderemos abrigar a outros que não tiveram a mesma condição, não foram previdentes, não tiveram esse mesmo cuidado e que construíram suas casas, e que nós agora podemos acolhê-los com os nossos braços generosos e ensinar a esses irmãos como fazer casas mais longevas, casas mais seguras. Então isso é tão simples dentro da racionalidade, dentro do nosso modelo mental. E a pergunta é: por que nós não vivemos assim? Por que nós insistimos em viver fazendo guerras, por exemplo? Gente, matematicamente a guerra não se sustenta. A guerra gasta muito dinheiro, a guerra leva as pessoas à miséria absoluta, a guerra pode trazer até algum desenvolvimento tecnológico, normalmente traz, mortes terríveis. E os países, as grandes nações que se sustentaram e se construíram pela guerra, procure uma que você não vai encontrar. Do passado, a Grécia, o que a Grécia é hoje? Um monte de escombros. O que Roma é hoje? Um monte de escombros. Você vai para Roma não para ver a majestade, você vai para Roma para ver o que foi, ver o resto, o pó caído de pedra no chão, não é? Você vai hoje na Inglaterra, que já foi uma das maiores nações do mundo, você vai ver um país tímido, pequeno, resumido, e assim acontece com todos os grandes conglomerados humanos que se tentaram se colocar diante do mundo a partir das guerras. Agora, olha o trabalho que Gandhi fez. Quanto Gandhi gastou para fazer sua guerra? Pouquíssimo, porque nem roupa ele consumia, porque ele fazia a própria roupa que ele usava, não é? Então o que ele gastou de pólvora? Nada. O que ele gastou de tecnologia bélica? Absolutamente nada. E o que Gandhi nos trouxe de tecnologia? Gandhi trouxe de tecnologia a força do pensamento, dizendo: quando nós estamos em paz, todo mundo pode ficar em paz. Quando nós conseguimos ressignificar o sentido da vida, todos que estão em volta de nós poderão seguir o mesmo caminho. Então aquela ideia da rinça, aquela ideia da não violência, aquela ideia do apego à verdade, da verdade que liberta, foi o que fez com que Gandhi transformasse aquele povo escravo em um povo liberto, 1 bilhão de pessoas livres, sem disparar um único tiro, fazendo simplesmente uma proposta de trabalhar em nome da paz. É um novo paradigma que nós podemos ver. Por que temos que viver nos escravizando nas redes sociais
e falando mal da vida dos outros o tempo inteiro? Por que é bom para a gente ficar desejando a morte do outro? Por que é bom para a gente ficar replicando aquele bandido que foi assaltar uma pessoa e a pessoa matou e fica ali a foto passando 500 mil vezes para que a gente se deleite da morte do bandido e vingue-se? Isso é um sentimento muito ruim, gente. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou ficando velho e chato. Parabéns. Chato. Parabéns. Porque eu antigamente eu via as coisas e eu não me tocava, mas aí de um tempo para cá, um dia eu estava na casa de praia com os amigos e tinha um vizinho que resolveu, ele era muito festivo, ele gosta de fazer as festas assim e tal, e ele resolveu fazer uma queima do Judas. E eu fui para esse lugar e cheguei lá, quando eu olhei o Judas naquele patíbulo, e eu vi aquele testamento, que era um testamento que diminuía a pessoa, né? Porque o testamento, quando ele ridiculariza a pessoa, a ideia de você ridicularizar alguém é botar alguém do tamanho do agressor. O agressor, quando não consegue ser da altura do agredido, ele tem que diminuir o agredido para ficar da altura dele. Então ele agride para diminuir, humilhando normalmente. Então fica ridicularizando o boneco. Imagina, aquelas pessoas todas racionais, pessoas da sociedade, tendo que ridicularizar um boneco de pano para ficar da sua altura, para se sentirem vingados de alguém que há 2000 anos atrás pode ter cometido um erro que qualquer um de nós cometeria. Qualquer um de nós cometeria esse erro que ele cometeu. Porque o que queria na época era que seu povo fosse livre. Ele queria um general que libertasse o seu povo, e ele achava que Jesus era esse general. Ele apenas se enganou de pessoa. A proposta de Jesus não era montar um exército e ganhar uma guerra, era trabalhar em nome do amor e da paz. Ele se enganou, como qualquer pessoa poderia se enganar. Como hoje eu digo, se Jesus voltasse hoje, vestindo as mesmas roupas e se colocando na rua da mesma forma, certamente muitos de nós iríamos achar que ali era um louco, um maluco, uma pessoa desqualificada. Quem esse pedaço de mulambo será o salvador da humanidade? Esse foi o pensamento dos judeus. Como pode um homem, um carpinteiro que morreu na cruz, ter sido o salvador da humanidade? Eles não admitiam isso, como não admitem até hoje. Então nós poderíamos ter cometido aquele erro. Então ele estava ali agora, Judas. E a minha percepção naquele momento foi: em 2000 anos nós não fomos capazes nem de perdoar uma pessoa. A história da humanidade não foi capaz. Judas já deve ter reencarnado 150 mil vezes nesses 2000 anos, e provavelmente já deve ser um anjo de luz muito iluminado sobre a face da Terra, ou talvez em outro planeta, não importa, mas nós estamos numa figura presa, quase que uma obsessão de encarnado para desencarnado, mandando vibrações mentais para aquele homem, dizendo: aqui na Terra você não entra, porque aqui você não é benquisto. Em nome da diversão, não é diversão, aquilo é vingança. Aquilo é atitude inconsciente de vingança, porque não existe possibilidade de você se divertir vendo um ser humano, mesmo um boneco, sendo tocado fogo e explodido em praça pública. Isso é coisa que o pessoal hoje do Estado Islâmico faz com gente de verdade. A gente acha um absurdo, mas quando a gente faz com o boneco, o nosso modelo mental é do homem de verdade. Então isso não se sustenta, gente. Nós vivemos do jeito que vivemos, na correria, no corre-corre, no vucu-vucu, no leco-leco, porque a gente quer. A gente poderia ter uma vida mais leve, poderíamos construir uma vida mais digna, poderíamos ser mais coerentes com a nossa racionalidade, com a nossa humanidade. Claro que sim. O que nos impede de fazermos isso? Os nossos defeitos, as nossas anfractuosidades, as nossas viciações do passado, os nossos modelos mentais arcaicos, as nossas heranças de vidas passadas, o que fomos, o que vivemos em outras vidas. Isso sim nos atrapalha, porque ao invés de simplesmente fazermos uma renovação, nós queremos fazer uma repetição de coisas que a gente já sabe que não vão dar certo. Por que a gente quer fazer? Porque a gente gosta. A gente gosta de sofrer, né? Então, quando nós estamos olhando a miséria do outro, na verdade, dizem os entendidos, que nós estamos, em verdade, querendo saciar dentro de nós aquele alívio de dizer: a miséria não é só minha, é do outro também.
Quando a gente vai para frente do noticiário e se deleita em ver os corpos projetados pelos noticiários fantasiosos e fantásticos que aparecem aí na televisão, a gente na verdade quer mostrar para nós mesmos que não somos nós somente os que sofrem, outros também sofrem, às vezes mais do que a gente. Os Espíritos nos dão uma boa dica para lidar com o mundo da forma que o mundo é. Do ponto de vista da materialidade, tenha sempre um olhar mais para baixo. Do ponto de vista da espiritualidade, tenha sempre um olhar mais para cima. Olha que coisa interessante eles dizem. Se você olhar para baixo, verá que existem sempre pessoas numa situação muito pior do que a sua. Então você poderá dizer, como eu sou agraciado por Deus, por não estar ali, do jeito que aquela pessoa está. Um amigo disse para mim, Paulo, não importa o mal que a pessoa tenha, alguém vai querer estar no lugar dele. Porque existe sempre um mais. Uma historiazinha antiga que conta que um rapaz estava podendo fazer a transposição da sua cruz, porque todos carregamos uma cruz. Então ele está ali agora carregando a sua cruz e ele resolveu fazer uma troca. E ele entrou numa sala das cruzes. E o mentor da casa disse assim, pode escolher a cruz que você quiser. E ele foi correndo, tinha cruzes enormes de ferro, de bronze, aquelas coisas, cruzes com 10, com 30 metros de comprimento, 300 quilos de peso, e óbvio que ele não ia escolher uma cruz dessa, ele foi procurando, quando chegou lá no canto, tinha um crucifixozinho bem no cantinho, ele pegou e disse, essa aqui é a cruz que eu quero, disse, essa não pode, disse, por quê? Porque essa é a sua, essa você já carrega, então vá procurar outra se você quer. Se você quer outra, não pegue essa não, que essa já tem dono, é você. Então a gente quer demais. A gente entra numa relação, por exemplo, com o outro, e a gente imagina que o outro seja um anjo de Deus que vai salvar a minha vida. E uma coisa que acontece entre os enamorados é, me faça feliz. Como assim, cara pálida? Alguém pode fazer alguém feliz? O máximo que alguém pode é não te atrapalhar na sua felicidade. Porque a felicidade será algo seu, uma construção sua, o seu momento de você lidar com sua própria existência e também com a percepção do outro. Então, quando a gente imagina demais, e as pessoas normalmente somos muito carentes, e a gente se junta com outra pessoa, a gente quer que o outro resolva meus problemas, e não sabe que o outro também tem uma mala enorme de expectativa em relação a gente. Então, no primeiro momento, tudo é festa, tudo é fantasia, porque os olhinhos estão brilhando na paixão. Mas quando essa coisa meio que arrefece, que dá aquela resfriada, aí começa a surgir a verdade, e a verdade, ela às vezes é meio complicada. Você começa a ver que a pessoa tem chulé, que a pessoa não gosta de escovar o dente de manhã cedo, mas não é o que acorda, você começa a ver que a pessoa não dorme direito, etc. Você já fica logo assustado, mas nossa, que toco que eu amarrei meu jegue, não é assim que ele fala? Né? Então ele fica assustado com isso, então aí começa a vir a frustração, a gente começa a ficar frustrado, vai frustrando, daqui a pouco não aguenta nem ver a pessoa. Então é por isso que tem aquele desenho que eu gosto muito, que é o desenho do Shrek. O desenho do Shrek, ele vai na contramão, ele sempre ridiculariza as coisas. Então, uma das coisas mais interessantes naquele filme é que o final feliz, muitas vezes, é o príncipe e a princesa se casam. É a princesa que dá um beijo no sapo, o sapo vira o príncipe e vão casar e viver felizes para sempre, dentro da beleza, da saúde, da riqueza, todos aqueles ideais que a gente construiu no nosso imaginário como sendo o perfeito. Mas lá acontece o contrário. Lá acontece que a princesa linda e maravilhosa se transforma num ogro. Porque, na verdade, todos temos um ogrinho dentro de nós. Todos somos ainda imperfeitos em alguma coisa, e nossa relação verdadeira e amorosa só vai existir quando nós olharmos uns dos outros como somos, e não como nós imaginávamos que as pessoas eram. Porque senão virá sempre frustrações, então seremos frustrados nas relações pessoais, seremos frustrados nas relações com os filhos, seremos frustrados na profissão, seremos frustrados no mundo. Como é que não sofre assim, gente? Sempre vivendo e tentando botar uma coisa na cabeça que não existe. Viver no mundo presente, viver na hora agora, viver o momento de agora, olhar para si, fazer um balanço da sua vida e dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? O que me trouxe para viver essa vida? O que essa vida me entregou como possibilidade, como plano, como projeto? E o que eu posso fazer agora de concreto para ser melhor do que eu cheguei? Levar para o meu plano espiritual, não as dores que o corpo está me trazendo, porque essas dores
elas vão passar porque o espírito não sente dor, o espírito lembra da dor. Então, se a gente souber disso e lembrar disso, a gente vai saber separar as coisas. O espinho que entra na mão por um acidente e aquele que eu carrego dentro de mim, às vezes a vida inteira, porque eu não fui capaz de perdoar uma pessoa. Eu não tive o desprendimento de me libertar de um sentimento negativo, do ódio, da raiva, do ciúme, não é? Isso às vezes é muito ruim, é pior do que o espinho embaixo da unha, muito pior, porque dói por vidas sucessivas. E às vezes até leva as pessoas a cometerem crimes, fazerem coisas incríveis em nome dessa dor, né? Os chamados crimes passionais, os crimes da paixão. Então o que a gente precisa pensar na mensagem de Joana é de que maneira nós vamos olhar o mundo que parece ser tão ruim pela perspectiva do perfume quase cheio. De que maneira nós podemos olhar a nossa vida hoje e encontrar na nossa vida hoje beleza, encontrar a razão realmente e a perfeição de Deus em tudo que temos, da forma que temos e da forma ainda com as potências e as potencialidades do que nós poderemos fazer. Porque se o homem soubesse o que ele é de fato, se a gente tivesse consciência e domínio sobre as nossas forças internas, nós seríamos capazes de transformar esse mundo muito rapidamente. Nós seríamos capazes de mudar essa realidade da Terra muito rapidamente. Por que é que nós não fazemos isso? Porque a gente não quer mesmo se enfrentar, a gente não quer fazer o autoconhecimento, a gente não quer adentrar nas perspectivas do Espírito, quer ficar na carne, porque ficar na carne às vezes é bom, não é? Você sentir aquelas cosquinhas da carne, do corpo, etc. Isso é legal, mas entorpece o Espírito na medida em que você não liga para ele em hora nenhuma. Se você não prestar atenção na evolução do Espírito, se você não prestar atenção na voz do Espírito, se você não prestar atenção na existência do Espírito dentro de você, isso provavelmente vai ser uma desconexão, e quando desencarnarmos, o Espírito que somos vai fazer a seguinte pergunta: eu fui fazer o que lá mesmo? Paguei conta de luz, enriqueci em base, né? Paguei IPTU, IPVA, IPCA, IPPP, não sei o que mais que, e agora eu estou aqui procurando saber, eu fui lá fazer o que mesmo? Aí vem uma lista de pequenas coisas, você tinha que abraçar aquela pessoa, você tinha que andar em direção àquele outro, você tinha que ajudar aquele outro que claudicava, você recebeu aquele aviso e não prestou atenção. Presta 5 coisas, às vezes pequenas coisas, que não são construir um asilo, fazer um hospital para as pessoas pobres, nada disso. Às vezes as missões individuais são muito pequenas dentro dessa dimensão, mas nem essas às vezes nós somos capazes de realizar, né? Porque a gente cria muitas expectativas distorcidas em relação às nossas verdadeiras capacidades de realização. Joana é muito coerente nesse aspecto quando ela diz que nós podemos nos livrar desses sentimentos morais, dessas aflições, desses espínculos da alma, desses espinhos que furam o nosso corpo. Paulo de Tarso, o de verdade, ele sempre reclamava disso, né? Ele sempre dizia que aquilo que ele queria, que era o desejo dele de realização, ele não conseguia fazer. Mas aquilo que ele não queria, que era a coisa que de certa forma era contrária à lei que ele botou na cabeça, aquilo ele fazia mole. Isso é uma verdade absoluta. Porque para Paulo fazer o que quer, ele precisa resolver o que ele não quer. Paulo fazer o que quer, ele tem que de certa forma trocar os móveis que dentro da sua alma lhe empurram para o que ele não quer. O que adianta você fechar os olhos para uma realidade, não querer olhar para dentro de si, fugir o tempo inteiro através das drogas, através do álcool, através das imensas distrações que o mundo moderno nos dá, e simplesmente não reservar um mínimo tempo para olhar para dentro de si mesmo e dizer: vem cá, tu precisa de alguma coisa? Você está precisando de algo? Tem algo que eu possa fazer por você? 1 minuto, 1 dia, 2 dias na semana, 5 dias na semana, ou talvez um mês inteiro, não sei, vai depender de cada um, do seu desejo, da sua vontade. Mas o fato é que se quisermos fazer essa transposição para um modelo de tristeza, ou de um modelo de tristeza, de um modelo pessimista para um modelo otimista, só depende de uma exclusiva coisa: nossa vontade de querer fazer. O nosso desejo verdadeiro de transformar as nossas vidas, de vidas complicadas, de vidas difíceis, de vidas pessimistas, em uma vida absolutamente otimista.
pensar em todas as perdas como ganhos, ganhos reais, porque às vezes é por trás de uma perda que vem uma possibilidade de ganho. E eu sempre digo, como exemplo, Allan Kardec. Se não tivesse acontecido uma série de fatos na vida de Allan Kardec, nós não teríamos doutrina espírita. E os fatos foram os piores que vocês puderem imaginar do ponto de vista material. Allan Kardec, quando chega em Paris, com 20 anos de idade, ele cheio de sonhos, um menino genial, ele resolveu montar um liceu, uma escola, no modelo de Pestalozzi, em Paris. E ele vai fazer esse modelo, ele vai construir esse seu projeto, e vai pedir dinheiro a um tio que emprestou a ele 20 mil francos. E ele pega esse dinheiro e aplica no liceu, e constrói o liceu, e o liceu começa a prosperar, porque era um bom modelo educacional, era o expoente da educação, era o modelo de Pestalozzi na Europa, e todo mundo queria botar os filhos para estudar nessa escola. Então, Kardec ia prosperando a olhos vistos, até que o tio, que tinha um outro plano, ele gastava dinheiro com jogos, ele era um jogador, jogava lá nas roletas, pif-paf, aquelas coisas lá, e perdeu tudo que tinha, e virou para o sobrinho e disse: eu queria que você me devolvesse o dinheiro que eu te emprestei. Então ele precisou vender o liceu para pagar o tio. Acabou com a escola, e com isso ele virou um assalariado, ele começou a trabalhar, a fazer contabilidade no teatro, ele começava a fazer, mas sem perder a veia do educador. Ele abriu as portas da sua casa para fazer da sua casa uma escola gratuita para crianças. Ele, e agora já casado com a Amélie, eles estavam fazendo ali agora um trabalho de caridade na área da educação. Começa Kardec então a uma preparação, e a gente começa a dizer isso, uma preparação espiritual para o que viria a ser a sua meta do futuro. Ele não deixou os estudos, ele não abandonou os estudos, ele não ficou deprimido, ele não fez nada disso. E Kardec, gente, não acreditava em reencarnação. Kardec não tinha essa visão espiritual, nada. Kardec não era espiritualista. Kardec era uma pessoa com uma formação religiosa, ele era um deísta, não é? Acreditava na perfeição do trabalho, no mecanismo de Deus, mas em hipótese nenhuma ele se colocava dessa maneira. Então o que aconteceu foi que ele foi sendo empurrado a uma condição de não mais ter o sucesso dos seus livros, nem o sucesso da sua escola, para poder então ter tempo e disponibilidade para se dedicar aos espíritos. Então, se não houvesse tido a falência dele financeira, ele não teria tido condições de dedicar 15 anos da sua vida ao processo da revelação espiritual, que foi todo um trabalho construído dentro de um tempo curto, mas que exigiu dele uma dedicação exclusiva para produzir esses livros na perfeição que esses livros trazem do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de uma ciência que hoje cada vez mais só se comprova do ponto de vista das experimentações. Ele precisou de tempo integral para fazer isso. Então, muitas vezes, uma coisa que parece ser um caminho torto é o caminho certo. Ele é torto para a minha expectativa, para o que eu gostaria, mas ele é o melhor caminho que pode se abrir para mim, porque muitas vezes ali trazem novas perspectivas, você se desapega forçosamente das coisas que te atrapalhavam na sua marcha evolutiva. A gente gosta de dizer assim, a pitada dos espíritos para poder conduzir as pessoas ao seu verdadeiro destino. Muitas vezes a gente não ouve nem isso, vai para o outro lado e fica chorando, senta no beco, fica lá reclamando da vida, ó o dia, ó o céu, ó azar, o tempo inteiro. Então isso aí é ruim. Mas se você pegar dos limões que a vida te der e transformar isso verdadeiramente em limonada geladinha, aquela que você toma refrescante, para poder dar vigor e dizer assim, agradecer a Deus todos os dias, a possibilidade da realização, porque enquanto seres de realização nós temos a possibilidade de fazer isso todos os dias, acordar de manhã com a disposição para realizar as nossas vidas da melhor forma possível, sem o menor tipo de sofrimento, bastando apenas ressignificar as coisas, olhar as coisas pelo lado certo, olhar as coisas pelo mundo, pela visão de Deus, pela visão da perfeição cósmica, porque ninguém está aqui para sofrer. Não existe nenhuma encarnação feita para sofrimento, mesmo as de expiação, que são sofrimentos temporários. Esse sofrimento temporário em relação ao tempo do espírito é muito pouco. Um espírito imortal, viver 50 anos, 40, 30, 20 anos dentro de um corpo ali constrito com algum problema, isso é pouco diante do todo. Mas em compensação, às vezes ali naquela experiência, liberta um espírito que estava centenas de anos sem conseguir avançar.
Às vezes uma experiência daquela, um suicida que está com seu perispírito todo destruído, passar por aquela experiência é importante para que ele tenha uma reconstrução mental do ponto de vista do campo psíquico do espírito, para continuar vivendo as suas experiências evolutivas. Então tudo o que nos acontece tem um propósito de vida. O que nós temos que saber é como ler as mensagens de Deus. Então, como alunos do Evangelho, como alunos da doutrina espírita, como aqueles que temos hoje conhecimentos a respeito de como funciona o perispírito, o que é o espírito, o que é a vida depois da vida, a gente pare um pouco para pensar em nós mesmos. De que forma eu posso viver uma vida melhor? De que forma eu posso tirar essas pequenas pedrinhas do meu caminho para caminhar e viver em paz? Fiquem com Deus, que assim seja. Isso.